Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será. Evangelho de Lucas, na sua inteireza, é um compilado de alerta, um convite a estar vigilante, a estar preparado. Ao mesmo tempo em que o versículo traz essa advertência, ele traz outras. Ele diz: não temas aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Bem-aventurado é aquele que, quando eu voltar, está vigilante, preparado. E esse preparado pode ser na primeira vigília, pode ser na segunda, pode ser na terceira. Ele está lá pronto, aguardando. Será que nós estamos preparados para a volta de Cristo? Sabemos que o seu primo João Batista veio como precursor do Evangelho, preparando o caminho para o arrependimento. Depois o próprio Senhor Jesus diz para os discípulos que eu vou preparar o lugar. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. A Bíblia é enfática em dizer, lá no capítulo 21, que a cidade já está preparada. A cidade já está adornada. Tem ruas de ouro, muro de jaspe. A mesa da Santa Ceia também já está pronta, lá no capítulo 19. O nosso nome também já está pronto. A nossa nova roupa também está pronta. E nós estamos preparados para esse evento, que a qualquer momento ele pode acontecer, como diz lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que pode ser num abrir ou num piscar de olhos, ou mesmo diante de uma fatalidade, pode ser que a gente venha a óbito e não dê tempo se arrepender. Eu estava a caminho do centro agora há pouco e me deparei com um acidente de moto, cuja vítima é só Jesus na causa. No meu retorno para minha casa, encontrei outro acidente de moto, cuja vítima só o Senhor Jesus. Mas a questão não é as fatalidades da vida. Porque ele diz aqui no seu versículo, no capítulo 12, no versículo 3. Não é para temer aquele que pode tirar o corpo, mas é para temer aquele que pode tirar o corpo e jogar a alma no inferno. Esse aí é para temer. Claro que, diante de tudo isso, devemos ter os nossos deveres de cuidado com a nossa vida pessoal. Digo no sentido terreno mesmo, de ter cuidado. Mas o mais cuidado que ele trata aqui nesse texto todo é quanto à nossa vida espiritual. Nós estamos preparados para esse evento? Se nós não estamos, lá em Amós ele conclama que nós estejamos. E é preciso a gente buscar esse preparo. E o profeta diz numa voz tão de advertência. É tanto que ele usa a voz imperativa. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus.
É interessante buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso faz parte do próprio capítulo 12. Mas tem um outro texto que me chama muita atenção, que é preciso a gente estarmos vigilantes, prontos para ter esse encontro com o Senhor Jesus. Deixa eu procurar aqui, o texto é o 12, versículo 47. E o servo que souber a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Este servo somos nós, que muitas das vezes deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. O apóstolo Paulo diz no capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresentei os vossos corpos vivos e santos, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, não é a nossa. No capítulo 10 de Hebreus, no versículo 35 e 36, ele diz que depois de haverdes feito a vontade de Deus, necessiteis de paciência para alcançar as promessas. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. É isso que nos faz passar pelo filtro de Deus. Porque Ele vai vir. A volta dele é inquestionável. E devemos estar prontos. Estamos prontos para ouvir do Senhor, que vai reunir todas as nações, gostando ou não, querendo ou não, tendo fé ou não, acreditando ou não. Todas vão estar diante dele, do Todo-Poderoso. E para um grupo que estavam preparados, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino, que desde a fundação dos tempos está preparado para vós. Já está preparado o reino. E você está preparado? No entanto, para um outro grupo ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. Estamos preparados? A parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, ilustra esse preparo. Ali ele compara o reino de Deus como 10 virgens. 5 delas é prudente e 5 delas é loucas, como diz aqui o texto. Louco. Se te pedir hoje, voltando para o texto do capítulo 25, as 5 prudentes guardavam o azeite, guardavam o óleo. Estavam prontas, estavam preparadas. E não é um preparo para amanhã, é para hoje, é para ontem. Lá em Eclesiastes tem um texto que diz: em todo tempo sejam brancas as tuas vestes, e não deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça. As imprudentes deixaram faltar o óleo. Nós estamos brincando, achando que ele não vai voltar nunca mais. Mas um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Num abrir, num piscar de olhos.
E é justamente isso que fica bem claro no capítulo 25 de Mateus. Que nós não sabemos o dia nem a hora. E aí é que há um dever de vigilância. Por quê? Porque as imprudentes, as nécias, eles estavam dormindo. Nós estamos distraídos com redes sociais, com vídeos engraçados, de memes. Elas estavam adormecidas. Num estado de letargia espiritual, dormência, morte. Mas o apóstolo Paulo ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É hora de levantar desse vale de ossos secos e se erguer como um exército do Senhor. Ou ele não vai voltar mais, ou não precisa estar preparado mais para nada. Elas foram se preparar só depois. Elas não sabiam que hora é que ele ia voltar. Mas à meia-noite, ouve-se um grito: o noivo vem aí. Esse grito não vai ser assim mais. Esse grito, às vezes, é um pregador meio doido que diz que Jesus está voltando no culto. Que parece que a igreja até se cala, parece que não arranca glória a Deus, parece que não dá agenda. Mas esse grito que ele está voltando é as pregações, que às vezes são confundidas como um discurso duro. Mas para mim, discurso duro não é aquele lá do capítulo 6 de João, que as pessoas só queriam ouvir o que massageava o seu ego igual hoje. Discurso duro é ele olhar para aquele grupo de pessoas que vão estar na sua esquerda e dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que pratiqueis a iniquidade. Aí é duro, irmão. Ah, não, aí é duro. Como diz lá em Hebreu, duro é recalcitrar. Duro é cair nas mãos de um Deus irado. Ah, não, aí é duro. Mas dizer que tem que consertar a vida, prepara para te encontrar com teu Deus, guardar o óleo, guardar as vestes. Não, aí não é duro não, meu irmão. Isso aí é recomendação do próprio Senhor Jesus. E se ele vir hoje, se ele pedir hoje? E se aquelas vítimas lá no acidente, fosse eu, fosse você, nós estaríamos preparados para ter esse encontro com ele? Claro que dali nós não iríamos direto para o céu. Nós iríamos aguardar o último dia para o julgamento. Mas nós estamos prontos para esse julgamento? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A nossa caminhada ela exige um preparo. E é um preparo que muitas das vezes exige da nossa vida uma renúncia, principalmente de nós mesmos. Para nós não fazermos a nossa vontade, como eu comentei anteriormente, mas a vontade de Deus. Porque às vezes nós estamos distraídos demais com os negócios dessa vida, e ele trata disso aqui no capítulo 12 de Lucas. Que as pessoas estão preocupadas com outras coisas, e aqui eu prego para mim. Mas antes é necessário buscar primeiro o reino. Não que você não deve buscar estudar, se formar, se empregar, não. Falando de prioridade. Você não precisa se desviar para se formar, não. Mas há um alerta, é perigoso. Mas é preciso estar prontos. Ah, Rubem, mas nós nunca estamos prontos 100%. E aí, como é que faz? Pelo menos tentar. Pelo menos fazer a nossa parte. Que é apresentar os vossos corpos vivos e santos, que é o culto racional. A vida em santidade é tão melindrosa, mas tão sublime ao mesmo tempo. Que Abraão, o nosso pai da fé, achando que já tinha atingido um nível de intimidade com Deus, começou a idolatrar o seu filho. E achando que já estava pronto.
mas sempre nos falta algo. Tanto é que no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor fala com Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e ser do meu jeito, não é do teu jeito não, Abraão. Que parece que tu tá idolatrando esse menino demais. Parece que a gente idolatra coisas demais nessa terra. Da mesma forma ele chega para o jovem rico, o jovem chega com aquela mensagem: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus pergunta: tu conhece os mandamentos? Tu faz isso e isso eu conheço aí desde menino. Ele está demonstrando para o Senhor que ele era religioso, que ele conhecia a Torá. Só que conhecer não quer dizer nada, você tem que cumprir. Quando Jesus chama ele para cumprir, ele se entristece. Ele não quer fazer, ele baixa a cabeça e se entristece. Quando Jesus chama a gente para uma renúncia, a gente se entristece. Rapaz, deixa esse WhatsApp de mão, rapaz, deixa esse Instagram de mão, deixa esse TikTok de mão, a gente se entristece. Nossa geração, se desligar o Wi-Fi, eu acho que não sobrevive. É bom para trabalhar, para estudar, é uma ferramenta que ajuda, mas precisamos nos libertar de perder tempo com isso. E está o quê? Vigilantes. Está preparado, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E se for hoje? E se não for, mas se for amanhã? Bem-aventurado é aquele que quando ele voltar encontrar-se vigilante, preparado para a volta. Lá no capítulo 24, a Bíblia diz que vai estar um no campo e o outro em casa. Um será levado e o outro vai ficar. Fala de preparo. Só vai quem está preparado. Não se iluda. Não saia procurando pregação melosa, sem sentido bíblico, não. Que só entra no céu preparado. Primeiramente, eu preciso me preparar. Se já é convertido, precisa de uma reconciliação. E se não é, precisa correr urgente para os braços do Pai. Tem duas formas de se preparar para quem não está preparado. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença de Deus. É começar o preparo para essa caminhada. Que as pessoas acham que é sofrimento, mas não é não. É Jesus nos preparando para o melhor. É Jesus nos preparando para um lugar que não vai ver mais choro, nem pranto. É um lugar que nós vamos adorar o Senhor assim como Ele é. E teremos o nosso corpo novo, prontinho, igual ao dos anjos. Temos que pensar nisso toda a santa hora da nossa vida. Saber que foi feito todo um sacrifício, todo um preparo. E que nós devemos estar preparados para nos encontrar com o nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê graça, nos ajude, nos dê força. Porque Ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Que o Senhor te alerte, te esclareça o quanto essa vida, desse estado de morte espiritual, vai te causar prejuízo. Portanto, levanta-te de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Corre para a palavra de Deus. Corre para a leitura exaustiva da palavra de Deus, que vai fazer um refinamento no teu entendimento, na tua mente, na tua conduta, no teu proceder.
Porque o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia, para que haja renovação do entendimento. Deixar de pensar as coisas antigas e passar a pensar nas coisas do alto. Se crucificado, pois, já estáis com Cristo, pensai no céu que está preparado, que eu preciso estar pronto e preparado para estar no céu de glória com o meu Senhor. O pregador não sabe gritar, não sabe regoelar, é porque Deus usa cada um de um jeito. A mensagem ela é instrutiva mesmo. Deus não chamou todo mundo para ser pregador avivalista, não. Uns ele chamou para ser doutor, e outros pastores, outros ensinadores, outros evangelistas. E cada um Deus usa de um jeito. Que você possa refletir nessa mensagem. Que essa mensagem possa tocar o seu coração de um jeito que você identifique aonde é que não está preparado ainda e corre para o pé da cruz. Corre para consertar esses erros, porque se for hoje, e se te pedir a cabeça hoje, você está preparado. Que Deus em Cristo te abençoe no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.